Beleza, galera? Bom dia, eu sou o Thiago aqui da Skin Art School. Estamos aí para mais um dia de live e deixa eu mostrar aqui para vocês o intuito aqui dessas lives, tá? A ideia dela é exatamente transformar os trabalhos, que nem essa daqui de um rapaz que é da Skin Art School, de sair aí de um trabalho bem amador, sem textura, tipo uma sombra completamente marcada, falhas no traço, para um trabalho bem mais profissional, como esse outro trabalho aqui dele. Também aí no mesmo, tipo, depois dele seguir aí as técnicas, as dicas, a evolução do trabalho, como ficou depois e como que era antes do trabalho dele. Beleza? Agora deixa eu voltar aqui e como faz para sumir essa fotinho? Eu não sei. Aê, voltei! Bom, a ideia das lives é exatamente essa. Então vamos lá, começando aí mais um dia, retomando aí aos assuntos de ontem, relacionados a traço e aos exercícios. Eu selecionei aqui outras 3 dúvidas que chegaram no Instagram e no YouTube para a gente poder trocar uma ideia, e tem tudo a ver aí com traço e como usar aí as agulhas de uma maneira um pouco mais eficiente. Eu acho que vai ajudar bastante, beleza? Salve The Crow, na paz meu brother, tamo junto. Só deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio daqui que é impressionante como eu não manjo de mexer nisso. Aí eu já fiz merda de novo. Vai ficar com essa porra aí na tela. Bom, vamos lá. Vou começar aqui com uma dúvida. Deixa eu vir aqui, que eu tinha separado. E a gente já vai trocando uma ideia. Eu tinha separado e já sumiu da minha cara. Aqui, tenho uma dúvida de como faço para traçar com agulhas 3 e 5 RL sem tremer muito. Vamos lá. Ô meu brother, o lance de você estar tremendo bastante aí com a máquina, principalmente na 3 e na 5 RL, são agulhas mais finas. Quanto mais fina a agulha, mais fácil o seu traço sair tremido. E uma das complicações é um pouco da falta de técnica, da pressão que você está atingindo ali na pele. E outra questão aí que acontece para dar esse tipo de problema é o seguinte, deixa eu pegar minha penha aqui só para mostrar para vocês. Quando você vai segurar na máquina, se você faz muita pressão na máquina para o seu traço sair o mais reto possível, conforme você segura e aperta demais, é normal que com o tempo a sua mão acaba tendo um pouco de tremedeira. Isso daí é um dos grandes problemas aí que ajuda ao traço ficar um pouco tremido. A máquina ela tem que ficar só sustentada, como se você estivesse com uma caneta na mão. Você não precisa de fazer pressão segurando ela para ela parar de vibrar. Até porque a maioria das máquinas hoje elas vibram muito pouco. Então você tem que segurar ela de uma maneira mais delicada, sem ficar tensionando muito aí a máquina para sua mão não tremer. E aí você vai conseguir ter uma maior precisão. Agora, se você treinar um pouco as técnicas do traço, você vai conseguir fazer aí com que o seu trabalho não trema e você vai se adequando. O ideal é você ir diminuindo as agulhas gradativamente. Sai de uma 7RL, ficou bem legal o seu traço? Vai para uma 5RL, começa a treinar, ficou legal? Aí você diminui para uma 3RL. E assim você vai conseguir fazer aí uma transição e seus traços vão ficar bem mais da hora. E aí Samuel, beleza? Um alô aí pra você, mano, de Fortaleza, sensacional. É impressionante como o esquema vai longe, velho, é da hora. Vamos lá, tinha separado uma outra pergunta, só deixa eu achar ela aqui. É a dúvida da Ana Silva Peluso, ela mandou no YouTube. Uma dúvida, por que abrir uma RL, caso seja para pintura ou sombra? Ela não fica rígida demais? Até porque as RS, por exemplo, tem menos solda e as pontas são mais longas e flexíveis. Bom, vamos lá. Para pintura e para sombra, a RS ela é um pouquinho mais indicada. Aí sim, exatamente por conta disso, você vai conseguir sombrear e fazer um preenchimento melhor do que uma RL aberta. Aí não tem nem o que discutir. Dá para fazer alguns preenchimentos pequenos com uma RL aberta? Dá para fazer, mas a RS aí no caso ela é mais indicada para isso. Mas também não tem certo e errado, desde que você consiga fazer ali o trabalho sem machucar a pele do seu cliente. E aí ela segue aqui.
Percebi sim que em ângulos o traço fica mais bonito, mas por ela ser mais rígida, ela não pode acabar ficando com o espaço menos pigmentado na parte central. Quando você abre uma RL e você vai fazer o traço e às vezes fica aquele espacinho ali, ele vai ser preenchido. Só se você olhar de muito perto isso daí aparece. Exatamente por ela ser mais rígida, quando você vai fazer o traço, eu prefiro trabalhar dessa maneira com uma RL aberta, exatamente por conta dessas pontas mais soltas. Conforme você vai passando, o traço ele fica mais linear, ele não fica com um traço tão irregular. E lembrando, é claro que isso daí é uma questão de preferência pessoal. Você pode fazer isso com uma RS e você pode fazer com uma RL aberta. Tem que ver qual você se adapta melhor e como fica melhor o seu traço. Basicamente, a grande questão é essa. Eu passo aqui para vocês o que eu mais gosto, o que eu uso, o que funciona para mim e da maneira que eu faço. E aí cabe a todo mundo a testar e fazer e ver qual maneira se adapta melhor. Para falar a verdade, nessa questão não tem certo e errado. O certo e errado é você aplicar a técnica correta para aquilo que você quer fazer. Esses pequenos detalhes aí é mais uma questão de gosto pessoal mesmo. E vamos lá. E se essa técnica de abrir as agulhas serve para todas as RLs, tipo desde 3 até quanto for, em que isso me ajudaria? Tire essa dúvida para mim, por favor. Dá para você abrir todas as agulhas, desde uma 3RL até umas 15RL, tanto faz, se você quer, depende do que você quer fazer. E você abrindo uma 3RL, ela vai servir para você fazer tipo um preenchimento, que você vai ser tipo uma mini bucha. Você vai fazer uns preenchimentos pequenininhos, tipo da pupila, se você não quer fazer com uma 3RL, você não tem vários materiais, aí você quer usar pouco material, você consegue fazer. Então você tem que entender que suas agulhas são como pincéis e você vai usar ela da melhor maneira possível para que você consiga aí, chegar nos pontos da tatuagem e fazer com que ela fique do jeito que você quer. Então, se você precisa de uma agulha de uma 3RL aberta para fazer um detalhe, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que você quer fazer um traço super bold, aí abrir uma 3, uma 15RL, você também pode abrir sem nenhum problema. Beleza? Vamos lá. E se alguém tiver dúvidas aí também, vai mandando que a gente vai trocando uma ideia. Eu tinha visto uma outra dúvida aqui, também que era referente a traço, que tem tudo a ver e a gente já vai falar sobre ela. Amigo, se puder tirar uma dúvida? Não. Só um segundo aí, galera. Como escolher a tatuagem mais... tá aqui. Seria como tatuar em pele flácida. Ontem eu expliquei um pouco, foi uma dúvida aí do Valmir, que ele está sempre aí nas lives. E só para deixar claro aí de novo, para quem perdeu, o lance da pele flácida é o seguinte: o ideal é que você faça bem o stretch da pele, para que quando a agulha entra, ela não fica com essa tensão na pele, ela tem que ficar mais rígida para que ela consiga perfurar. E outra questão é, na pele flácida é mais fácil você traçar puxando a máquina e não empurrando. Por ela ser flácida, se você for empurrando, ela pode dar uma engastanhadinha aqui e aí acaba ficando meio estranho esse esquema. Basicamente seria isso, brother. Nossa, eu acho que tinha uma outra dúvida, mas agora eu não estou achando aqui. Bom, acho que é isso, acho que eram essas aí. É que uma era uma pancada de dúvida em um esquema só. Bom, mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma dúvida que foi chegando. O Thomas mandou um oi. E aí, Thomas, beleza, meu brother, na paz? Luiz Aquino, bom dia, Tiagão. Gostaria de saber a respeito de tatu mini realista. É verdade que desbota mais rápido? Ô Luiz Quadro,
É bem complicado esse lance da tatuagem mini realista, se ela desbota mais fácil ou não. A grande questão é, se a tinta ela for aplicada na camada correta ali da pele e tiver uma boa pigmentação, não é que ela vai desbotar mais rápido. Se a tinta pegou ali, uma vez que ela pegou, só vai desbotar mesmo se a pessoa não tomar os cuidados, ficar tomando sol pra cacete para queimar aí a tinta. O que realmente pode acontecer dessas mini tatuagens realistas é que com o tempo é normal a tinta, ela acaba um pouco que espalhando por baixo da pele. Quanto mais profundo você coloca essa agulha, mais ela tende a espalhar. E se os detalhes são todos muito próximos, se a aplicação não foi bem feita, o que acontece é que esses detalhes eles vão se perder e a tatuagem ela tende a ficar embaçada. Mas desde que você faça ela corretamente, não vai ter esse lance dela desbotar não, cara. Essa parte eu acho que é mais por uma aplicação aí não tão boa do pigmento, a pele não ter ficado tão saturada, beleza? Seria mais esse aí o esquema. É que eu não tenho nenhuma aqui tatuada em mim. Eu tenho um trabalho, tipo, que é do meu braço, que o Mordente fez, que é um rosto bem pequeno de uma sereia. E a tatu tá incrível, velho. Tipo, a aplicação foi muito foda. Então não teve nenhum problema, não. O Nosfasp aqui, ele enviou uma solicitação. Eu vou ver aqui a sua solicitação, brother. Se você quiser trocar uma ideia aí, é só recusar. Enquanto isso, deixa eu ver outra, se eu acho aqui mais alguma coisa pra gente poder trocar que chegou. E aí, meu brother, beleza? Beleza? Tranquilo, mandou a solicitação aí, meu brother. Tá falando da onde? Eu tô aqui de São Paulo, pô, na Rua Augusta. Tá, é pertinho daqui, mano. Tô no ABC, tô em Santo André. Ah, certo, que eu vi aquele trabalho que você fez de pelos no tigre, cara. Aquilo ajudou bastante, cara. Porra, que legal, brother. Sensacional, mano. Aquele vídeo lá, o Porque workshop no YouTube. depois eu tenho uma Paulo Fernando, mas eu não sei regular direitinho. Eu queria saber se você pode dar umas dicas, que você trocou a ponteira com ponteira de... como é que chama? É prata, né? Aquilo? É o tip... São os tipezinhos, né? Só a parte da ponteira, onde fica ali a agulha. Quando você regula ela, aquela ponteira aí prata, aquilo ali, né? Ah, Na Paulo Fernando, os caras colocam, parece que é latão aquele prego, né? pera lá. Deixa eu pegar uma máquina aqui pra gente poder trocar uma ideia. Tá aqui a máquina do Paulo Fernando. Você fala isso aqui. É. Tá, qual que é a dúvida? Seria melhor de prata ou latão? Brother, se a sua máquina já veio com a ponteira e ela já tá... Geralmente latão não é feito essa parte, tá? Ou ela é de cobre ou ela é de prata. De latão, se for de latão, não é legal. Eu não acho que as máquinas do Paulo Fernando vêm com ponteira de latão, tá? O que é latão é esse pedaço aqui só, esse outro conector geralmente é latão. Mas o parafuso mesmo, o parafuso ou ele é cobre ou ele é prata. Para ser bem sincero, a quantidade de energia que passa ali entre cobre e a prata é muito sutil, cara. Se você for trocar esse parafuso, o risco que você corre aí de desregular a sua máquina é maior do que você ficar com esse parafuso. Dependendo da... É que eu tenho... Não, mas beleza, eu tava procurando para te mostrar, eu tô tentando regular aqui, mas não tá dando a regulagem certa, né? Porque ela é híbrida. Pode falar. E a máquina é híbrida, né? Essa do Paulo Fernando, né? Depende. Então a regulagem... Tem a híbrida e tem a própria de traço. Você tá falando da híbrida. Certo. E eu ia trocar o parafuso, aquela que você regula, de prata, né? Que eu acho que é melhor, fica mais suave. O parafuso não interfere aí se ela fica mais suave ou não, tá? Esse parafuso dele ser de prata, a teoria aí é que ele passa a eletricidade de uma maneira mais eficiente. E isso faz com que sua máquina funcione melhor. Basicamente, na teoria seria isso. Quanto mais condutível for o metal, melhor é essa transmissão de energia.
você pode trocar o parafuso e fazer o teste. Tipo, mas só o parafuso em si, a diferença aí geralmente é mínima, porque quando o pessoal constrói a máquina, todos os componentes eletrônicos ali são meio que específicos para aquela máquina e para a regulagem dela, entendeu? Então você trocar só um componente, às vezes não acaba interferindo tanto. Só para você ter uma ideia, que nem essa máquina aqui, o chassi dela é de alumínio. Para ela funcionar legal, o grande lance dessa máquina é o que está dentro das bobinas. É um material usado para fazer o magnetismo, já que o chassi, o alumínio, é um péssimo condutor elétrico, diferente das máquinas de ferro. Então, tudo depende muito de como foi feita a máquina. Você pode trocar sem nenhum problema e faz o teste para ver se isso daí realmente vai ter uma grande diferença. Aí é tentativa e erro. Aí não tem erro. No YouTube, não sei se você chegou a ver, tem um vídeo lá onde eu explico exatamente como que faz para regular a máquina para trás. Aí tem a máquina do Paulo Fernando e tem a híbrida também, que eu faço regulagem. E aí eu explico certinho o lance da distância que tem que ficar aqui da mola. Essa mola traseira, geralmente nas máquinas de traço, essa mola ela fica mais recuada. Nas máquinas de pintura, essa mola ela é um pouco maior, que nem a híbrida, ela não é nem tão curta e nem tão longa, exatamente ali para ela ter uma batida intermediária, entendeu? Seria mais ou menos... Ah, certo. Não, mas beleza, é isso aí, mas o que eu tô tentando te pedir, obrigado mesmo, aquelas dicas para você fazer a pintura com aquelas shader assim, é top, aquilo ali é muito legal, cara. Da hora, brother. Quando você valeu, monta obrigado mesmo. aquela ficou muito legal. Eu fiz um teste aqui e achei muito legal, cara. Juntar as agulhas, né? Isso aí é uns macetes que os caras muitas vezes você não compra daquele jeito, né? Exato. Mas beleza, valeu pela dica, porque a ligação tá cortando. Tranquilo, meu brother. Obrigado. Valeu. Beleza, valeu, obrigado, hein? Manda as dúvidas. Valeu, até mais. Ok, valeu. Caiu a pega da live. Ô, meu pai amado. Vamos lá. Continuando, que foi pouquinho tempo aí de live, a gente ainda tem tempo para trocar ideia. Se a galera for chegando aí de novo, a gente vai discutindo. A live caiu, galera. Foi mal. Eu, para variar, fazendo bobeira aí, porque não, parece que esse negócio vai mudando, eu não fico mais familiarizado. É isso que dá ficar velho. Se tivesse 18 anos hoje em dia, não ia acontecer isso. Mas vamos lá. Tem uma outra dúvida aqui que eu acho que vai interessar bastante também, que é a respeito que o pessoal estava falando, que chegou aí sobre pontilhismo. Deixa eu ler aqui, e é da fonte PS Round aí da Electric Inc, que tem uma galera que tem. Ó, tem a fonte PS Round da Electric Inc, que faz a máquina dar uma espécie de agulhadas por vez na técnica de pontilhismo. Se não tiver esse recurso, pode pisar no pedal normalmente ou tem que ficar pisando cada vez que for fazer pontos na pele. Vamos lá, galera. Só para entender esse recurso aí da fonte que tem na PS Round, quando você regula a quantidade de batidas que a máquina dá e o espaço de tempo que ela fica sem dar. Então ela vai lá, dá 3 agulhadas, ela para um tempinho, dá mais 3 e para um tempinho, mais 3 e para um tempinho. E aí você pode regular isso em alguns intervalos que tem lá na máquina. Qual que é a ideia de fazer isso daí? Para quando você estiver aqui com a sua máquina e a agulha ela estiver aqui na ponta, você não precisar de ficar fazendo o movimento do pontilhismo. Você simplesmente vai encostando a máquina na pele e conforme ela vai fazendo esse movimento, você só vai puxando e vai fazendo os movimentos para preencher. Então automaticamente a máquina já vai dando esse efeito de pontilhismo, você não vai traçar. Em vez de você ficar pontilhando, você só vai puxando a máquina e ela faz esse trabalho do pontilhismo. Basicamente é isso. Se você ficar pisando toda vez que você for fazer um ponto com a sua máquina, vai dar muito trabalho. No caso, para fazer um pontilhismo, se você não tem essa função, é você deixar a máquina ligada, ficar segurando no pedal e só ir fazendo os pontos e dar o efeito que você quer no pontilhismo. Basicamente é isso, e esse efeito aí da PS Round
é bem interessante porque agiliza o processo e você consegue ser mais rápido aí no trabalho. Mas ponto. Essa dúvida aí chegou no YouTube pelo Mauro Silva. Tá aí mais uma respondida. E tem uma outra dúvida sobre fonte, né? Eu poderia iniciar mais sobre o DUT da máquina de bobina e de traço e pintura. Um forte abraço, enquanto também do YouTube do André Serrone. Bom, vamos lá. O DUT, como eu acho que eu expliquei ontem, mas como chegou a dúvida, eu estou falando aqui de novo, ele serve para você ver em quantos % da sua máquina você está trabalhando. O ideal é que ela fique ali entre 49% e 51%. Se você trabalha abaixo disso, sua máquina está muito fraca, quer dizer que a batida da agulha ela não vai ter força ali para penetrar realmente na pele, dependendo da quantidade de agulha que você está usando. E se você trabalha com o DUT aí muito acima, o risco da sua máquina começar a esquentar demais também é grande, e até mesmo de começar a marcar ali essa mola da frente, o parafuso vai começar a marcar demais, vai chegar até a querer a comer aqui a parte da mola, também se o DUT estiver muito elevado. E isso daí você consegue regular basicamente a tensão da mola traseira, ou ela está muito pouca e você não consegue chegar no DUT aí de 50, e se ela tiver com muita tensão, o DUT ele vai ficar muito alto. E só tem que tomar cuidado o seguinte: quando você for dar pressão na mola traseira, se você passar da pressão e ela ficar com muita pressão, quando você tenta voltar a pressão dela, a sua máquina ela não tende a segurar aí a batida, ela não tende a segurar a regulagem, porque você tensionou demais, depois você voltou e o aço ali ele perdeu essa propriedade de mola. Ele ainda tem, mas não com as mesmas propriedades que ele saiu da fábrica. Vamos ver aqui a Cristina Inc. Sobre a cicatrização, quanto tempo depois de tatuar posso liberar meu cliente para tomar banho de piscina? Tenho uma cliente que vai tatuar dia 10 comigo e quer ir para a piscina no Natal e Réveillon. Bom, vamos lá. Vai depender muito da cicatrização do seu cliente, tá? Ela não pode entrar no mar ou na piscina enquanto a tatuagem dela tiver casquinha. Depois que sair as casquinhas, não tem mais problema nenhum dela entrar no mar ou na piscina. Não tem por que ela esperar mais tempo. Qual que é o grande objetivo aí no esquema? Quando ainda tem a casquinha, se ela entra em piscina ou no mar, duas coisas podem acontecer. Uma, que aquela casquinha ela vai ficar super hidratada, que nem quando fica muito tempo no banho, quando já machucou, já viu. Qualquer esbarrão você pode arrancar aquela casca e vai falhar a sua tatuagem. E outra questão aí dela ficar imersa na água é porque com essa casquinha ficando mole e super hidratada, para entrar alguma bactéria ou alguma coisa que esteja tanto na água da piscina ou na água do mar, pode inflamar aquela tatuagem mesmo que ela esteja num processo bom de cicatrização. Então basicamente é isso, mas do dia 10 até o dia 25, que seria aí no Natal, mas se for que ela vai só no Réveillon, né? O Réveillon aí já vai dar quase que 20 dias. Normalmente entre 7 e 15 dias já está bem cicatrizada. Dependendo da tatuagem, da cicatrização dela, eu acredito que não vai ter tanto problema aí. Só se ela tiver algum problema na cicatrização, aí ela vai ficar um tempinho maior. O ideal nesse caso é você abrir o jogo para sua cliente falar assim, ó, o normal é cicatrizar entre 7 e 15 dias. Você tem 20 dias aí para ela cicatrizar. Cuida direito para não ter erro, mas se acontecer alguma coisa, você vai ter que esperar sair todas as cascas. Basicamente é isso, tá bom? Vamos lá, o Luiz Quadro Tatu. Quando trabalhamos com preto puro, todos os tons de cinza pode desbotar mais fácil? Ainda estou pegando esse esquema de pele porque na hora sempre parece que está perfeita. Bom, deixa eu ler aqui de novo para ver se eu entendi. Quando trabalhamos com preto puro, todos os tons de cinza pode desbotar mais fácil. É assim, se você trabalha com preto puro e tenta fazer ali a pigmentação, os nuances e os degradês, os tons de cinza com ele, eu acho um pouco mais difícil de trabalhar dessa forma, mas dá para trabalhar. O lance dele desbotar não é porque você está com o preto puro. Ele desbota porque você não colocou pigmento suficiente dentro da pele. Às vezes isso pode ter ficado tipo
muito superficial e na hora que você fez, você acha que pegou e cicatriza, ele não pega. E outra questão que você vai ver é o seguinte: quando você faz uma tatu e ela fica muito mais avermelhada, quer dizer que você mais machucou a pele do que você jogou o pigmento lá dentro. Você tem que ver mais a sombra do que o pigmento. Você tem que ver mais a sombra ali do pigmento do que esse vermelhidão da pele. Então isso daí é um dos esquemas que dá para saber se você mais machucou a pele, e aí dá a impressão da tatuagem estar mais escura do que realmente ela tá. Beleza? O ideal é você indo aos poucos, entendendo como que funciona e escurecendo gradativamente aí até você entender quando você faz a tatuagem como ela fica cicatrizada. Imagina, Cristina, que bom aí, tamo junto. Deixa eu ver, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí. Chegou aqui, o Thomas mandou: qual o conselho que você dá para tatuar na costela? Thomas, tatuar na costela é o seguinte, brother. Primeira coisa, quando você for colar o decalque, tá? Se você vai tatuar na costela, tipo, mais ou menos uns 4, 5 dedos abaixo da axila, aqui, o ideal é que você colhe o decalque com a pessoa sem ela esticar o braço aqui para cima. Só pede para ela levantar o suficiente para você conseguir colar o decalque, porque se você cola com o decalque aqui em cima, essa pele ela vai, tipo, quando ela voltar para o normal, a tatuagem dela vai dar uma deformada, vai dar uma achatada e vai ficar zoada. A não ser que essa tatuagem seja realmente bem grande, venha até aqui na parte da axila, e que aí a ideia é que quando a pessoa fique aqui, essa parte que fique à mostra fique legal, e aí você vai ver o desenho certo. Mais ou menos que nem quando a galera tatua no pescoço e o desenho fica bom quando levanta bem o pescoço, e aí dá pra ver o desenho certo. E quando tá aqui normal, a tatuagem deforma. Aí é uma questão. Agora, quando você vai tatuar mesmo na costela, a costela em si é uma região até que fácil de tatuar, exatamente por conta do osso, a pele ela fica mais rígida. E aí a questão é de fazer com que a pessoa fique com o braço bem esticado, bem levantado mesmo, para essa pele já ficar esticada. E aí você vai fazendo a tensão no sentido oposto, que aí você vai conseguir tatuar muito bem aqui essa pele. A parte mais chata é quando termina a costela e vem aqui para essa parte mais mole, e aí sim a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que esticar mais, exatamente para conseguir fazer com que a agulha chegue ali naquele ponto. Mas acho que só de fazer esse esquema, se for na costela mesmo, você vai conseguir fazer aí sem maiores problemas. E outra questão, se for mais aqui perto, aquela pele mais flácida, estica bem e faz esse esquema de vir traçando sempre no sentido oposto. Você vai ver que vai melhorar bastante aí o seu trabalho. E outra, quanto mais fina a agulha, mais fácil de tatuar. Você tentar fazer um bold line logo de cara, nessa pele aí, se ela estiver meio flácida, vai ser bem difícil aí de conseguir fazer, porque a agulha ela vai entrar na pele e ela não vai ter a força assim para conseguir romper. Essa pele ela vai tender a ficar afundando. Beleza, Thomas? Demorou para eu ver aqui porque eu fui voltando, subiu a mensagem, eu não tinha visto. Vamos lá. Verde musgo mais preto, funciona mesmo? Fica muito mais preto, evitando falhas? Ô brother, não, mano. O lance de você ter um preto legal, primeiro, se você vai fazer um preenchimento sólido de preto, usa um preto mais pigmentado, usa um preto mais profundo, um tribal black, um triple black, um double black, qualquer um desses pretos mais concentrados de pigmento. Isso aí vai ajudar. O verde musgo, ele é feito, sabe como que a gente faz verde musgo, cara? Você mistura amarelo com preto, você vai ter um verde musgo. E se você misturar tipo o verde musgo no preto, você vai estar jogando tinta amarela dentro do preto. Ele não vai ficar mais preto, entendeu? É mais ou menos aquela ideia de jogar vermelho no preto, achando que vai neutralizar o verde. Isso daí era antes, quando as tintas eram de nanquim e elas ficavam esverdeadas, porque tinha muita concentração de amarelo ali no meio, e aí ela tende a esverdear, e usava o vermelho para neutralizar. Hoje em dia isso daí já não funciona mais, porque eu pelo menos não vejo trabalhos de hoje em dia que as tintas de boa qualidade ficam esverdeadas. Beleza? Deu pra
para entender aí. Santana, é isso mesmo, Santana Sander. E aí, Luiz, bom dia, tranquilo? Ah, sensacional, tamo junto, Thomas. Bom dia, Roger, na paz. A Michele, tudo bem, Michele? Beleza. Bom, vamos lá, se alguém tiver... bom dia. Se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, manda aí pra gente trocar uma ideia. Fiz aquela bobeira de derrubar a live sem querer. E então eu vou procurar mais uma questão aqui para a gente poder definir. Chegou uma dúvida do YouTube que eu achei até legal. Qual lupa é indicada para verificar as pontas das agulhas? Que tem uma galera que vê, tipo olhando com a lupa a ponta da agulha para ver se está exatamente perfeito e tudo mais. Qualquer lente de aumento aí que você consiga ver de uma maneira mais eficaz vai funcionar. Aí vem uma grande questão, isso daí usava bastante antes também, quando a gente soldava as próprias agulhas, que usavam um gabarito de ferro que era para fazer fio de ouro, e aí juntava, primeiro você soldava as 3 agulhas paralelas como se fosse uma bucha, aí tinha que colocar nesse dispositivo de ferro ou em alguma outra adaptação, e aí forçava a ponta dela, fazia a solda, aí sim se usava muito para ver se a gente tinha amassado a ponta da agulha ou não. Hoje em dia é muito raro vir uma agulha com uma ponta amassada ou com alguma ponta irregular aí nesse esquema. Se quiser sempre fazer a verificação, é legal, porque é um cuidado a mais aí que você vai ter. Mas sinceramente eu não lembro de ter pego agulha com ponta danificada aí depois que comecei, principalmente nos cartuchos e as agulhas soldadas, de um tempo para... Acho que eu nunca peguei uma com ponta danificada. A não ser quando a gente mesmo danifica a ponta ou batendo muito forte lá quando ela bate no fundo do batoque. Às vezes ela pode amassar, dependendo do esquema, mas basicamente é isso. Vamos lá, mais uma aqui, que foi a dúvida do Diego Menezes, do YouTube. Tem uma outra dúvida que tem a ver com a Cristina que ela mandou, que é: tomar sol tende a apagar o efeito do branco mais facilmente? Foi no Instagram, foi o Orafel Fernando. O sol com relação ao branco, ele não chega a apagar o branco. O que acontece é que o sol, ele desbota qualquer pigmento, e o branco ele tende a ficar amarelado com o tempo. O branco ele não vai ficar aquele branco puro, lindo, bonito assim que você tatua. Sempre ele vai tender a dar uma amarelada. Eu vou até mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver direito no meu braço. Toda essa parte onde tem branco aqui, ó, embaixo do olho, aqui no brilho, o brilho do nariz, na boca, dá pra ver que o branco ele tende a amarelar. E esse amarelado é normal, até porque o branco ele é uma cor muito pura, é o branco ali, não tem nada. E só o próprio tom da sua pele já vai fazer com que esse branco ele já não fique mais branco. Porque você está vendo ele bem branco, porque você está vendo a tinta desde aqui da primeira camada até a parte de baixo. Quando cicatriza, cria uma camada de pele em cima, você tem uma camada que está interferindo diretamente na cor. Então, se a pessoa tem uma pele mais amarelada, mais avermelhada, mais morena, vai indo mais sua pele negra, quanto mais escura essa pele, maior é o efeito aí que você vai ter sobre a incidência da luz na tinta que está ali embaixo da pele. Então, você não vai conseguir enxergar direito. E o sol, por consequência, ele tem 2 efeitos. Um que é queimar o pigmento, que acaba acontecendo, e outro é deixar a pele mais bronzeada. E quanto mais escura, mais bronzeada tiver a pele, menor vai ser o efeito visual que você vai ter ali da tinta e das cores, principalmente aí no caso do branco. Beleza? Vamos lá, se tem mais alguma dúvida aqui, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Se alguém quiser mandar, manda aí, senão a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na terça-feira. Mas antes, só deixa eu explicar um esqueminha aqui, eu preciso de outro tripé que esse balança demais. Na terça-feira, a live vai ser também voltada aí em relação ao meu aprendiz, e nesse final de semana eu vou marcar com ele, ele vai fazer a segunda tatuagem dele, depois ele ter feito aí os exercícios que eu passei também para vocês aqui no Instagram durante na terça, na quarta e hoje. Hoje não foi os exercícios. E aí a gente já vai ver a evolução da primeira tatuagem que ele fez para a segunda, depois dele ter feito aí esses treinos
e vamos ver como que vai ficar. E aí eu vou passando tudo isso daí para vocês e a gente vai trocando uma ideia. Vamos lá, Thomas, tenho dificuldade em tatuar clavícula, que conselho você dá? Ô brother, o lance da clavícula aqui, o grande problema é exatamente quando vem nessa parte aqui que o pessoal chama saboneteira, né? Que é entre o trapézio e a clavícula, que ela afunda demais. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou tatuar nessa parte, ó, só para ter uma ideia, essa tatu ela pega aqui em cima, tá bem no osso. Quando você vai tatuar, você pode puxar essa pele mais para baixo e aqui ela sai do osso, o meu osso está aqui em cima. A mesma coisa quando a pele está mais para cá, você pode tirar ela do osso e tirar desse vão. Em alguns lugares você não consegue fazer isso, mas você tenta esticar o máximo possível e só de você segurar a pele bem esticada, tipo essa parte de baixo, já que fazer o stretch aqui é meio tenso, a pele ela já tende a ficar e você pede para a pessoa esticar o pescoço. Aí aqui você vai ter uma boa tensão, bem diferente do que se você não tivesse feito isso. E aí você vai conseguir fazer tatu nessa parte aqui sem maiores problemas, meu brother. É tudo uma questão de como você põe o cliente e estica a pele dele, vai te ajudar bastante. Qual a melhor máquina de bobina? Paulo Fernando ou Rogério Silva? Brother, Rogério Silva, eu não conheço as máquinas de bobina do Rogério Silva. Nunca trabalhei com nenhuma máquina dele, então eu não posso dar minha opinião. Eu trabalhei muito com máquinas do Paulo Fernando, das de bobina, e eu gosto bastante. Eu tenho várias máquinas do Paulo Fernando e todas funcionaram sempre muito bem, nunca tive problema, a assistência técnica é boa. Agora, do Rogério Silva eu não posso falar nada, brother. Qual o melhor movimento para fazer sombra bem homogênea? O Arte Tatu, sombra bem homogênea, eu falei na live de ontem, e até um exercício para você conseguir fazer a sombra. Basicamente é o movimento de pêndulo, a agulha ela tem que entrar e sair suave da pele. Esse é o movimento principal para você conseguir ter uma sombra homogênea. Segundo, a agulha que você vai usar é a MR, a Magnum Round, exatamente porque você não vai marcar os cantos quando você for sombrear. E outra questão que eu passei ontem também é para você ver a diferença quando você fizer o exercício. A quantidade de agulha que sai da ponteira. Deixa eu pegar aqui uma de teste aqui, que é sempre a que eu mostro para vocês. Deixa eu ver se eu vejo. Quanto mais a agulha sai da ponteira, mais difícil é para você conseguir fazer uma sombra homogênea. O ideal é que ela fique trabalhando, saindo um pouquinho, mais ou menos 1,5 mm, 2 mm para fora da biqueira. E aí, dá uma olhada no vídeo que está salvo aqui no feed da live de ontem, faz os testes aí na pele artificial e você vai ver exatamente a diferença aí da sombra. E tem outros vídeos também aqui no YouTube, onde eu falo exatamente sobre fazer sombra. Tem muita coisa aqui no Instagram, dá uma visitada lá, tem até eu mostrando fazendo em pele artificial. Melhor site para comprar agulha? Ô Esquilo, depende da agulha que você quer comprar. Basicamente o que eu faço? Quando eu quero comprar agulha da Electric Ink, eu compro no site oficial dos caras. Se eu quero comprar agulha da Cheyenne, eu entro no site da Cheyenne, que é lá no Tatu Loja. E assim por diante, eu gosto de comprar dessa maneira, tá? E tem um site que tem várias marcas e dá para comprar também, que é o site da Art Fusion, que até onde eu sei nunca teve nenhum problema e você encontra de tudo ali. Mas depende muito da onde você tá, meu brother, porque se você não tá aqui tipo num dos grandes centros, mora mais para os interiores, o custo do frete às vezes acaba sendo muito elevado. Aí o ideal é você achar revendedores próximos que façam essa entrega para você e que vendam aí alguns tipos de materiais. Você usa marcação? Como se faz? Usa sume ou agulha mais fina? Depende, brother. Marcação, eu faço marcação tanto com traço, eu faço marcação direto com sombra. O sume eu mesmo preparo na bancada e aí aqui no Instagram tem uma pancada de vídeo mostrando do esquema do sume que eu faço e como que eu trabalho. O lance da agulha mais fina depende para que você vai querer usar, entendeu? Qual tipo de marcação que você está fazendo.
Então só aí na pergunta ela tá muito aberta, mano. Eu não consigo te dar uma resposta específica. Eu estava na correria que acabei não consegui assistir essa parte. Muito obrigado, irmão. Tranquilo, tá na paz, meu brother, mas é só dar uma olhada lá que tamo junto. A velocidade da máquina altera de preenchimento sólido para sombreamento? Altera, meu brother. Pode apostar que sim. Se você trabalha com a máquina para fazer um sombreamento, com a máquina mais rápida, porque com ela mais rápida você consegue aí fazer com que a sua sombra ela fique mais lisa. Tudo vai juntar. A velocidade do movimento que você está acostumado. Se você faz na mesma velocidade com a máquina mais rápida, a batida da agulha vai ser mais próxima. Então sua sombra ela tende a ficar mais lisa e menos marcada. Então eu gosto de trabalhar com a máquina um pouco mais rápida para fazer sombra. E a velocidade para ela fazer um preenchimento sólido, ela tem que estar um pouco mais lenta. Exatamente porque o movimento é mais lento. Se você trabalha com a máquina muito rápida, ela vai bater demais em muitas partes e você vai machucar muito ali a pele. Então tem sim essa diferença, Thomas. E se você, tanto é que as máquinas de sombra, não as de sombra e pintura, que às vezes tem esse lance, é a máquina para sombra e pintura, então você vai trabalhar com a mesma velocidade. Não necessariamente, tem as de sombra específicas para sombra, que ela tem ali a batida, ela tem uma batida macia e ela geralmente é um pouco mais rápida. As específicas para pintura, ela tende a ser um pouco mais lenta, que nem a Bulldog, que ela foi muito feita aí para pintura. Se eu não me engano, a batida da Bulldog, ela bate aí a 80 batidas por segundo. Tipo, é uma velocidade bem baixa aí para fazer pintura, é por isso que ela pigmenta pra caceta, entendeu? E aí tem quem gosta de traçar com a Bulldog, por conta do estilo de traço que fica, você traça muito devagar, e aí é questão de gosto e ver como que trabalha de um jeito ou de outro, mas dá diferença sim, beleza? Bom, é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, que eu tenho que arrumar aqui agora meu estúdio, que daqui a pouco às 10h30 tem um trampo para fazer. Eu vou dar sequência numa mandala que eu fiz ali do Alina, eu vou fazer esse trabalho daqui a pouco, vou ver como que vai encaixar na pele dela e aí a gente vai se falando, beleza? Então a gente se vê na terça-feira às 9 horas da manhã. Até lá, rapaziada, abraço!